Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa de educação permanente do CROMG. Queremos dar boas-vindas a todos. Eu acredito que muitas pessoas estavam aqui na semana passada, aguardando a aula da doutora Alessandra. Infelizmente, a gente teve um probleminha técnico, né? Mas hoje vai dar tudo certinho. Queria chamar a doutora Alessandra. Boa noite, doutora Alessandra. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia, tudo bem. Pessoal, eu queria lembrar vocês, né, para todo mundo colocar no chat aí o nome completo para a gente registrar a presença. E durante a palestra da doutora Alessandra, quem tiver dúvidas, quiser colocar perguntas, pode colocar aí no chat que ao final a gente vai responder, né? Deixa eu só apresentar a doutora Alessandra aqui. A doutora Alessandra é nossa presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROMG. Ela também é doutoranda em estomatologia no UFMG, mestre em saúde pública, especialista em pacientes com necessidades especiais, especialista em saúde do idoso, tem habilitação em odontologia hospitalar pelo CFO, habilitação em laser terapia, do departamento de odontologia da presidente do departamento de odontologia da Amíbia, coordenadora do departamento de odontologia da SOMIT e cirurgiã dentista do corpo clínico do Hospital Mater Dei e do Risoleta Neves. Não é isso, doutora? Sim, é isso mesmo. Um currículo um pouquinho extenso, né? Ao Imagina. longo dos anos, né, a gente vai formando aí, especializando. Bacana. É importante é que a Hoje, gente não pode parar de sempre estar atualizando, né? exatamente. Inclusive, a finalidade aí do programa, né, é manter essa atualização, que ela é importante para essas atualizações, né, que todos os dias alguma coisa vai mudando e a gente vai acrescentando aí nos nossos conhecimentos para poder fazer um atendimento cada vez mais né, de acordo aí com os acontecimentos. Com certeza. Hoje a gente vai falar aí sobre odontologia hospitalar frente à pandemia. Não sei se alguns de vocês viram, mas ontem a capa do jornal o Globo foi justamente falando que dentistas salvam vidas na UTI, né? Eu acredito que vai ser muito importante a gente abordar esse assunto hoje. Doutora Alessandra, fique à vontade, a palavra é toda sua para compartilhar aí sua apresentação. Estamos aqui e, pessoal, deixe suas perguntas aí no chat. Tá bom? Boa aula a todos. Tá joia, muito obrigada mais uma vez aí o convite do CRO. Infelizmente, semana passada, né, eu tive um problema técnico, né, como você mesma já comentou, e eu acredito que hoje as coisas vão acontecer naturalmente aí, já foi resolvido aí o problema da minha internet aí. Então, eu vou compartilhar minha tela, né, para a gente poder dar início aí à nossa aula, tá? Vocês estão vendo aí a minha tela? Tudo certinho, doutora. Certinho, né? Tá, qualquer coisa é só me avisar. Eu estou com meu celular aqui, se precisar de alguma comunicação, se cair, qualquer coisa, você me avisa aqui pelo WhatsApp. Combinado. Tá? Então é um prazer, né, estar aqui falando. Já vi que aí tem várias pessoas conhecidas que estão participando. Vou agradecer aí à Câmara Técnica também que está presente aí nessa aula. E eu acredito que ao fim da aula, né, todos nós vamos poder discutir sobre o tema. Tem muitas coisas novas, muitas coisas ainda sendo discutidas. Então, todos nós aí juntos aí podemos fazer uma discussão bem interessante aí ao fim da aula. Né? Então, o tema, né, é a importância da odontologia hospitalar frente à pandemia de Covid-19. Né? Então, quando a gente pensa, né, inicialmente aí a odontologia hospitalar, ela é uma área nova, né, que vem sendo
amplamente discutida desde 2010, principalmente aí, eu vou voltar um pouquinho aí só para a gente poder inserir esses conceitos, né, para quem não está muito inteirado do assunto. Então, a resolução ARDC 7 da Anvisa é que insere, né, a odontologia dentro das UTIs, né. Então, essa resolução, ela vem dispor, né, sobre os requisitos mínimos aí para o funcionamento das unidades de terapia intensiva e dá outras providências. Dentro do seu artigo 18, né, ela coloca que devem ser garantidos por meios próprios ou terceirizados os seguintes serviços à beira-leito, né, no seu inciso 6º, a assistência odontológica, e essa resolução ela está em vigor desde 2013, né, então a odontologia hospitalar ela já se inseriu já lá, né, em 2010, e sendo que a resolução depois ela entra em vigor em 2013, mas de lá para cá a atuação da odontologia ela já começa a se inserir dentro das unidades de terapia intensiva. E como que isso é feito, né? Então, a própria RDC, ela conceitua, né, a própria unidade de terapia intensiva, né, que ela é uma área crítica, né, destinada à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional e especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. E dentro desses profissionais especializados, né, que a RDC 7 preconiza, né, é a equipe multiprofissional. Então, a odontologia ela passa a trabalhar em equipe, né, onde essa equipe é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e os secretários, entre outros profissionais que atuam dentro do hospital. E a odontologia ela passa a fazer parte dessa equipe de profissionais especializados dentro dessa equipe multiprofissional. Então, a gente sabe que essa RDC 7, ela se baseou principalmente nas literaturas que vinham sendo já publicadas, principalmente pelas equipes de enfermagem, né, mostrando aí essa inter-relação das alterações bucais com a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a gente sabe que os cuidados bucais, né, a parte da higienização, da manutenção, né, dos tecidos, dessa higienização, remoção de focos infecciosos, né, dos debris, da saburra, dessa microbiota, né, essa alteração aí, ela vai influenciar diretamente aí nos índices, né, de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a gente sabe que o paciente, quando ele interna, né, com 24 horas a 48 horas, você já tem uma alteração dessa microbiota bucal, né, a gente sabe que a microbiota ela é composta aí por bactérias, fungos e vírus, né, e que você vai ter essa alteração desse biofilme. E com essa alteração do biofilme, durante a internação, você vai ter colonização de patógenos respiratórios, né, e esses patógenos, né, vão ser responsáveis aí pelo desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, daí a importância, né, da inserção do cirurgião dentista para o controle, né, dessas patologias bucais, né, que vão influenciar. A gente vai ver aí que a doença periodontal ela é extremamente importante no curso aí da pneumonia. Então, aí, a partir daí, o cirurgião dentista, ele entra nessa equipe e também começa a fazer pesquisa e a publicar vários artigos
relacionados aí à prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, dentro da várias evidências científicas, a gente tem aí 2 revisões da Cochrane, né, uma em 2013 e outra publicada em 2016, aonde se mostra, né, com os artigos com evidências, né, que se você ao implementar um programa de regime, né, de higiene bucal, você vai ter a redução desses indicadores de pneumonia. Então, isso é muito importante, porque não é só o achismo, né? Então, você traz uma fundamentação científica, você baseia todo o seu trabalho, ele é todo fundamentado em literatura, e isso mostra realmente a importância da inserção do cirurgião dentista dentro das equipes multidisciplinares, né? E com isso, isso solidifica, né, tanto a questão da RDC, né, inserir o cirurgião dentista, mas os manuais aí publicados aí pela Anvisa, né, a gente tem um manual da Anvisa aí que também tem um capítulo específico aí falando só da inserção do cirurgião dentista e da sua atuação na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, isso é muito importante, essa parte, esse embasamento científico, né? E de lá para cá, né, com a pandemia, né, a gente veio, desde aí de 2019, né, a gente viu aí que a Covid-19, né, então culmina aí com essa natureza altamente contagiosa, e a transmissão, ela se dá diretamente aí, principalmente pela cavidade oral, o seu reservatório natural ali do vírus. Então, temos a transmissão direta através da tosse, dos espirros, as gotículas, e culmina aí com o aerosol através dos procedimentos que a gente produz dentro não só da nossa rotina de consultório, mas também dos procedimentos realizados no ambiente hospitalar, desde uma simples higiene bucal, uma aspiração, procedimentos realizados por médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, né, então todos eles relacionados aí com a produção aí do aerosol, e tendo essa questão da contaminação do vírus das equipes de saúde que a gente escuta no dia a dia aí, né, essa contaminação direta. Então, isso é muito importante, porque a gente passa, né, a fazer um papel importante aí no controle né, dessa cadeia aí, né, de estudos, e a gente precisa estar sempre atualizando, né, para poder fazer o controle aí junto com as equipes. Então, fui buscar na literatura, né, é interessante que a Associação da Califórnia, né, de Odontologia, né, ela publica esse artigo aí bem interessante, fazendo essa correlação, né, da cavidade oral com a gravidade da Covid-19. Então, daí a gente começa a linkar, né, essa importância, né, da odontologia com a Covid-19, né? Então, esse esquema, né, ele mostra para nós, né, que a gente tem aqui os dentes, né, e que a periodontite, né, ela vai ter aí a questão o aumento do biofilme, que você vai produzir aí a aspiração das bactérias, você vai ter as bacteremias, né, e o próprio a inflamação sistêmica, onde você vai ter um link
através aí da aumento aí das citocinas inflamatórias, principalmente a IL-6, né, que vai ser um link principalmente relacionando a doença periodontal, né, com aumento das infecções pulmonares, né, e esse link direto e indireto da pneumonia e o agravamento e as complicações aí da Covid-19. Então, esse é um esquema bem interessante, onde a gente consegue visualizar aí, desde o, né, da inflamação aí da periodontite e o agravamento das infecções respiratórias da Covid. E aí a gente vai buscar um pouquinho, né, da literatura que vai fundamentar, né, a questão das doenças respiratórias e a periodontite, né. Então, a gente vê aí, eu citei vários artigos, né, que vai estar correlacionando aí a periodontite com as doenças respiratórias. Então, né, busquei aí vários artigos e, né, mostrar que tem essa associação forte, né, entre a má higienização bucal e o aumento da pneumonia. A gente sabe que a doença periodontal, né, ela vai aumentar a inflamação da gengiva, né, e a gente sabe que no hospital, muitas vezes, você vai ter uma agudização dessa doença periodontal, né, e você vai ter os níveis, né, de marcador de inflamação aumentados, né, a IL-6, a PCR, então esses marcadores inflamatórios vão estar aumentados, né. A gente sabe que você vai ter aí um aumento da permeabilidade capilar, aumentando aqui, então, a inflamação da doença periodontal e fazendo esse aumento dessas citocinas inflamatórias e provocando aí esse aumento dessa doença sistêmica aí, influenciando aí na COVID, né? A gente vai ver mais lá à frente, eu vou mostrar um artigo que mostra, né, que o aumento dessas interleucinas, ela vai ser um fator de predição de mortalidade na COVID-19. Então, aqui é mais mesmo para poder trazer uma curiosidade, né, que a gente às vezes lê em capítulos, que alguns artigos, que fala, né, que estima-se que um indivíduo portador de periodontite moderada severa apresenta uma área de 72 centímetros de epitélio cerado da bolsa periodontal em contato com os micro-organismos, né. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade de saber o que isso representaria, por exemplo, em termos de uma ferida, né, só para a gente ter uma ideia, o que seria a extensão desse epitélio ulcerado, que poderia representar aí de inflamação, né, e de bacteremia aí para um indivíduo, né, então seria uma ferida aí de 8,4 centímetros por 8,4 centímetros, então, assim, é um epitélio ulcerado que a gente não pode desprezar, né, em termos aí de inflamação sistêmica. E, então, assim, isso aí foi mesmo mais uma curiosidade que eu quis trazer para vocês, tá? Para se ter uma ideia da extensão, da importância, né, desse processo infeccioso inflamatório que a doença periodontal ela produz no sistema, uma vez que a gente não dissocia mais a cavidade oral do organismo, né? Então, essa inflamação ela vai repercutir de uma forma negativa no organismo como um todo. E aqui também eu trago, né, mais alguns artigos onde relaciona aí a periodontite com a DPOC,
né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e com a asma, né? E pacientes com complicações respiratórias e periodontite associado a uma deficiência no controle dessa placa, vai mostrar, né, o paciente com COVID e complicações respiratórias. Então, isso seria um fator de risco e mostra a importância de estabelecer esses protocolos de cuidados bucais para poder fazer o controle, né, da doença periodontal. A gente sabe que a doença periodontal ela não tem cura, a gente consegue fazer um controle, e que uma vez que o paciente da COVID-19, quando ele interna, ele tem uma internação prolongada, né, é o grande problema da COVID, o curso da doença, ele é muito grande, e se você negligencia, né, esses cuidados bucais, você pode ter a agudização da doença periodontal e tendo uma repercussão sistêmica, aumentando aí os níveis de citocinas inflamatórias aí no organismo. E a gente sabe que o COVID-19, a questão da tempestade de citocinas aí, ela é importante, é relevante aí no curso da doença, da gravidade da doença. Então, aqui é só mesmo para poder relembrar, né, que o vírus, ele vai aderir à proteína S, né, e geralmente ela vai acoplar ali no receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que é a ECA2. E na cavidade oral, né, a gente vai ter ela lá na língua, nos tecidos bucais e gengivas, na glândula salivares, né, e ali na saliva, e aonde a gente também vai ter uma produção ali da IL-6. Há poucos dias saiu uma reportagem comentando de um estudo que foi feito em cadáveres, né, que foi feita a biópsia da gengiva e foi encontrado o vírus na gengiva. Então, a importância aí da nossa atuação de manter esses tecidos saudáveis. E, em relação à IL-6, mostra que níveis elevados, né, podem piorar a troca gasosa alveolar no sangue, capilar dos pulmões e a difusão do oxigênio. Então, contribuindo aí para a insuficiência pulmonar. Aqui seria um estudo que foi publicado, né, mostrando aí que elevados níveis de IL-6 e a PCR, né, que são preditor de ventilação mecânica, e o desfecho de mortalidade também ele é um pouco aumentado. Então, níveis elevados aí previnem insuficiência respiratória e um risco 22 vezes maior de complicações respiratórias. Então, a gente consegue fazer esse link, né, da questão da higiene bucal, da questão da doença periodontal e o agravamento na ausência dos cuidados bucais, e aí aumentando os níveis de interleucina e fazendo essas complicações respiratórias, principalmente nos pacientes com a COVID-19. Então, eu acho que isso fica bem claro, a importância da odontologia dentro das unidades de terapia intensiva, né, para o controle aí do agravamento da COVID, né. E também, né, só comentar aqui também que a questão, não só, quando a gente fala em insuficiência respiratória, a gente também pensa também nas pneumonias associadas à ventilação mecânica, né? Então, a gente já sabia de antes, né, que um bom regime de higiene bucal já né, previne aí a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, você tem aí dois motivos, né, para poder estar atuando para evitar a pneumonia e essas complicações da COVID respiratórias, tá?
E aí depois veio a questão, né, de como se fazer esse controle, né, do vírus na cavidade bucal. Houve uma polêmica muito grande em relação à utilização dos oxidantes e a descontaminação da cavidade bucal, né? Então, primeiro veio a experiência clínica da China, depois da Espanha, com a utilização desses oxidantes, que foram baseados em estudos de bancada, e então começou-se a indicar, né, o uso desses oxidantes para fazer essa descontaminação com o intuito de minimizar a quantidade, né, de diminuir a quantidade desses vírus na cavidade oral durante a sua manipulação, para que se diminuísse, né, o risco de contaminação dos profissionais de saúde. Então, em hipótese alguma, a utilização desses oxidantes foi com o intuito de fazer tratamento da COVID. Houve um confundimento no início em relação à indicação desses oxidantes, que seria para o tratamento, e de forma alguma esses oxidantes não seria para isso, seria mesmo só para poder diminuir a quantidade desses, da carga viral na saliva e no aerosol, que a gente sabe da alta transmissibilidade do vírus, né? E então a gente encontra literaturas favoráveis, literaturas que contraindicam, mas a gente aguarda, né, que as pesquisas aí vão saindo, e aí a gente vai se baseando nas pesquisas, né. Então, os principais oxidantes, né, que foram recomendados foi o peróxido e a polvidona, né, que são esses outros oxidantes. O cetilpiridino entra como quaternário de amônio, né, e a clorexidina, que já era utilizada, né, que é uma bisguanida catiônica, né, que tem uma finalidade muito importante aí dentro da odontologia hospitalar, porque ela é a principal enxaguatório utilizado para o controle dos micro-organismos na cavidade oral, para fazer a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí, então, se preconizou-se previamente a utilização desses oxidantes, né, para diminuir essa carga viral, e depois, na sequência, a utilização da clorexidina para o controle da pneumonia associada à ventilação mecânica, né. E quando a gente busca na literatura, né, eu busquei alguns artigos em alguns periódicos importantes, né, onde se fez essa recomendação da utilização dos oxidantes, né. Então a gente pode ver aqui que para eliminação, a gente olha aqui na parte, aqui ó, como bochecho, né, e nebulização de pré-procedimento, né, o uso da polvidona e do peróxido de hidrogênio, né, para redução de micro-organismos pré-existentes aí na cavidade oral, né. Então esse é um artigo no Journal of Periodontology, né. Aqui é um outro artigo também, onde que mostra que a ação, né, de enxaguatórios bucais na membrana aqui do envelope lipídico, né, então aqui tem o peróxido de hidrogênio, a polvidona, né, o cetilpiridino e a clorexidina, né, eles agindo aqui de forma a romper essa capa aí de lipídica aí do vírus, e com isso você teria um controle, uma diminuição aí dessa carga viral na cavidade oral. Mas temos esse outro aqui também, um outro artigo que mostra sobre os diferentes tipos de enxaguatórios, né,
E aqui ele compara 8 tipos de enxaguatórios, e ele mostra aqui, né, alguns com significância, né, na utilização aí para prevenção e controle do vírus na cavidade oral, como o bochecho ou aplicação pré-procedimento para o controle desses vírus na cavidade oral, para diminuir o risco dessa contaminação das equipes, né, de forma alguma como tratamento. Então, a importância de você estar utilizando esses bochechos como medida adicional aí de segurança para as equipes. E em relação aos procedimentos, né, para diminuir o risco de transmissão, né, já foi muito discutido isso, né, dar preferência a instrumentos manuais, do que aparelhos, né, ultrassônicos para minimizar a geração de aerossol, né, a utilização de sugadores de alta potência, trabalho a 4 mãos deve ser estimulado para controle dessa disseminação. Aí seria mais assim para ambulatório e talvez o uso do equipo móvel, né, seria evitar o uso da seringa tríplice na forma de spray, que você vai diminuir também a formação do aerossol, né? E os procedimentos, né, que podem gerar aerossol, eles devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa. E o filtro e a presença do filtro EPA. Esse filtro é um filtro que ele filtra partículas menores aí que 0,03 micrômetro, então ele é capaz de filtrar o vírus que é de transmissão respiratória. Então você tem aí uma limpeza, né, do ar a cada determinado tantos minutos, e aí você diminui a contaminação daquele ambiente, né, tornando um ambiente mais seguro para poder fazer o trabalho, no caso aí de quando se tem a necessidade de produzir aerossóis. Dentro dos procedimentos, né, elegeu-se que os tratamentos urgentes e emergentes deveriam ser atendidos, né, e os procedimentos eletivos deixar aí para um segundo momento, né. Então, a própria ADA, que é a Associação Americana, né, de Odontologia, ela distribuiu aí, isso aí foi bastante difundido aí entre os órgãos da odontologia, né, para, né, segregar aí os procedimentos urgentes e emergentes, né. E esse tratamento, né, ele deve ser uma sala preparada com antecedência, né, cobrindo esse equipamento fixo com barreiras físicas, né, prévio fazer o bochecho, né, com um oxidante, e os pacientes intubados ou traqueostomizados, geralmente aí realizar a aspiração inicial das secreções, né, acima do balonete, e complementar aí, né, a gente recomenda a proteção pulmonar, justamente porque não se tem estudos, né, ainda de segurança em relação a isso, no caso de aspiração acidental desses oxidantes. Então, essa é uma proteção indicada aí pela AMIB e CFO como complementar. É uma sugestão, né? Claro que isso aí para pacientes em unidade de terapia intensiva. E aqui foi feita uma sugestão, né, de screening, né, para poder você
triar esses pacientes de forma para poder guiar realmente esse tratamento, né? Então, o tratamento eletivo seria mais postergar, né, esses tratamentos e manter a questão da orientação desses cuidados bucais, né? Então, você manteria, né, os cuidados básicos de higiene bucal. E os tratamentos de urgência e emergência, né, se você tem a doença em atividade, é claro que você precisa conhecer a condição daquele paciente. Se ele é um paciente que está estável, instável, ou se ele já é considerado um caso tratado, né? Um caso aí, a indicação que a gente vê nos principais artigos publicados, que o paciente, após 30 dias, ele estaria apto ao atendimento odontológico ambulatorial. E aqueles casos, né, dos pacientes que estão ou estável ou instável, deveriam, né, ser passados primeiramente por uma avaliação médica primária, né, aqueles que estão estáveis, você faz o atendimento no caso ambulatorial, né, ou hospitalar ou enfermaria, aonde você faria o atendimento daquela tratamento de urgência e emergência, né, e manteria as orientações dos cuidados bucais e faria o atendimento. E o paciente instável, né, ele também precisa dessa avaliação médica, porque dependendo das condições clínicas dele, ele é um paciente extremamente grave e é muito borderline o atendimento dele, né? Você tem que saber muito bem indicar o que seria realmente um tratamento de urgência e emergência para esse paciente, né? A gente sabe que a questão do tratamento do paciente COVID, muitas vezes esse paciente ele fica pronado, né? Que seria de barriga para baixo, né? Então isso dificulta muito o acesso à cavidade oral, né? Então essa pronação, geralmente, ela pode durar até 18 horas, né? Aí depois você vira o paciente de barriga para cima, ou seja, supina esse paciente e repete, né, toda aquela os exames laboratoriais e vai acompanhando a evolução do paciente. Se melhora, né, os exames laboratoriais, gasometria, saturação de oxigênio, você mantém ele supinado, se não, prona ele novamente, e assim sucessivamente. E com isso, esse paciente, ele pode ter, né, outras alterações cardíacas, renais, então é um paciente extremamente grave, e realmente esse paciente, você tem que ter um critério bem definidor ali da urgência e da emergência. E esse paciente que está entubado ou que foi para a traqueostomia, né, é muito importante você manter os cuidados bucais, principalmente aí para evitar as pneumonias secundárias à COVID-19. Então, para esses pacientes é importante você manter um regime de higiene bucal, né, para evitar aquele agravamento da doença periodontal, onde você vai ter um aumento da inflamação sistêmica, com o aumento das interleucinas e correlacionando ali com as complicações respiratórias desse paciente. Então, é importante que esse paciente ele receba esse cuidado de higiene bucal, né, para poder manter ali uma condição controlada ali daquela do problema gengival, né, e secreção e de contaminação de cavidade oral, né? Então é muito importante a atuação do cirurgião dentista, né, dentro
dessas unidades de Covid. Então, por isso que é importante a gente se ver, né, realmente como profissionais na frente do enfrentamento aí à Covid-19. E aquele paciente que tiver mais estável, né, ele vai receber o tratamento conforme ali a categoria dele, né? Esse é um livro que a AMIB publicou, aonde tem aí uma classificação aí dos tratamentos, onde o tratamento 1 seria orientações de manutenção de cuidados bucais, né? E o 2 seria o tratamento da urgência e emergência, o 3 o tratamento da descontaminação orofaringe, o 4 o paciente sob intubação oro ou tráqueo, né, instituir aí o tratamento preventivo da PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, para evitar essa pneumonia secundária à Covid-19, né. E aí, dentro das descrições, né, eu fiz bem resumidamente aí, né, o que seria isso, né, você vai reunir esse material, né, uma das coisas mais que se preconiza dentro do hospital é a questão do controle das infecções hospitalares, então a lavagem das mãos, ela nunca se teve tanto em evidência, né, no nosso meio comum, né, dentro das nossas casas, né, e então isso é uma medida que já era preconizada dentro dos hospitais como medida de controle de infecção hospitalar. A questão da paramentação dos EPIs, né, então, de acordo aí, cada hospital regulamentou uma forma, adotou um equipe diferente, um EPI diferente, aliás, né, e então essa paramentação, ela deve seguir o rigor, né, da recomendação do hospital, né, e aí você tem uma sequência de paramentação e uma sequência de desparamentação. Sabemos que a grande contaminação que os profissionais acabam acontecendo é na desparamentação, então, por isso a importância de seguir aí o passo a passo que é recomendado para os hospitais aí, e de uma certa forma a gente estende isso para os ambulatórios e também para os consultórios odontológicos também, seguir um protocolo aí de paramentação e desparamentação. E também estão sujeitos a se contaminarem na hora de tirar toda essa vestimenta. E aí, dentro da higiene bucal, né, geralmente você tem um paciente, ele pode estar supinado, né, pode estar lateralizado, pode estar pronado, né, então vai depender aí da condição que você vai encontrar esse paciente, né, você vai ver aí a correta fixação do tubo, normalmente recomenda-se a verificação da pressão do balonete, que é a pressão do tubo, faz a aspiração da cavidade bucal, realiza, né, toda a inspeção ali da cavidade oral, observa as alterações de mucosa que possam ter, mobilidades dentárias, focos de infecção, os dispositivos protéticos, quando identificados, né, devem ser retirados e não deve ser armazenado no hospital. Então, as próteses, né, seja ela parcial, total, elas devem ser entregues aos familiares e durante a internação ali na UTI, não deve ser armazenado dentro do hospital para evitar a contaminação. Aí, aqui no caso, previamente a higienização, né, recomenda-se essa proteção pulmonar, a aplicação, né, do oxidante, e aí a realização da higienização, ela pode variar, normalmente os protocolos de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, a aplicação da clorexidina, ela é realizada
principalmente aí a cada 12 horas, né? Mas aqueles pacientes pronados, pode ser que esse protocolo mude um pouco, porque esses pacientes, quando eles são pronados, eles podem chegar a ficar até 18 horas na posição pronada e muitas vezes acaba que esse intervalo da higiene bucal, ele pode ficar um pouco dependente aí desse paciente pronar e ser depois supinado. Então, pode ter uma variação aí nesses protocolos. Evitar, né, o uso de escova para evitar a formação do aerossol, né? Então, recomenda-se aí que no período da vigência e da transmissão, né, os 14 dias aí, evitar a escova. Identificar as lesões, né, a gente tem visto vários artigos sendo publicados aí com as lesões relacionadas à Covid-19, mas até o momento nenhuma específica patognomônica da Covid, né, mas muitas associadas ao estado de imunossupressão, as lesões de pressão do tubo, da prona, então lesões ulceradas, lesões traumáticas relacionadas a essas pressões, né? As infecções oportunistas, né? As lesões fúngicas, as lesões herpéticas, enfim, então são várias alterações que a gente pode identificar nesses pacientes, em menor grau ou maior grau, e elas devem ser identificadas e tratadas. E não esquecer da parte da hidratação e depois a desparamentação cuidadosa aí dos EPIs. Aqui é um caso, paciente, geralmente os pacientes COVID que ficam pronados, eles costumam ter muitas lesões traumáticas, né, em lábio, e aí a gente pode entrar, né, com os cuidados, a laser terapia, ela pode ser uma boa terapia coadjuvante aí para acelerar a cicatrização dessas lesões, né? Então, assim, o que mais eu tenho visto são lesões traumáticas por conta da prona e do tubo e lesões oportunistas aí. Algumas alterações de petequias, né? Alterações em função da alteração vascular, né? E aí, né, há poucos dias, a AMIB e o CFO lançaram, então, as recomendações para o atendimento odontológico no paciente COVID, em UTI, né, então foi divulgado tanto pelo CFO, né, no site, eu coloquei aqui, quanto pela AMIB. E aqui recentemente, né, o CFO também divulgou, né, uma matéria que saiu sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal no combate à Covid-19. Então, foram mais de 56 de publicações em vários estados, em vários noticiários de notícia, né, publicaram aí essa matéria, destacando essa importância desse cuidado aí da saúde bucal na Covid-19. Aqui eu trouxe que atualmente a Câmara Técnica do CROMG, né, a gente vem atuando, batalhando, né, para poder inserir, de fato, realmente, em todos os hospitais do estado de Minas Gerais, né, a odontologia hospitalar. Então, em 2018, a gente conseguiu que o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais publicasse uma resolução, né, dispondo aí a aprovação das recomendações referentes à implantação do serviço de odontologia hospitalar no estado de Minas Gerais.
E a partir dessa resolução que foi publicada pelo Conselho Estadual de Minas Gerais, fez-se uma referência, né, uma recomendação para que a Assembleia Legislativa discutisse um projeto de lei que dispusesse aí da obrigatoriedade da implantação da odontologia hospitalar dentro dos hospitais de médio e grande porte, públicos e privados, né? Então, esse projeto de lei ainda está tramitando na Assembleia Legislativa, né? Então, se alguém quiser acompanhar, é só entrar no site da Assembleia, digitar ali o projeto de lei, né, 924/2019, e consegue acompanhar a evolução, a tramitação do projeto. Estou deixando aqui também, né, o e-mail da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CRO-AMG, né, para qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, que queira contribuir com a Câmara Técnica, que tenha algum material importante que possa subsidiar a inserção nossa da odontologia, pode estar nos enviando, tirando dúvidas, que a gente tem o maior prazer em estar esclarecendo, e qualquer contribuição que a gente possa ter é sempre muito bem-vinda. E aqui também a Câmara Técnica, em função aí dessa grande questão, né, da odontologia hospitalar, né, da Covid, a gente viu aí da importância dos cuidados bucais desses pacientes, né, então a gente fez aí nós estamos aí fazendo uma pesquisa, né, para mapear a inserção do cirurgião dentista no ambiente hospitalar no estado de Minas Gerais. Então, provavelmente, todos devem ter recebido através do e-mail do CRO, e pedimos aí para aqueles que estão inseridos, né, que possam estar respondendo, para a gente poder aí traçar, né, através dos resultados, né, subsidiar aí o desenvolvimento de alguma política ou talvez até alguma estratégia aí para fortalecer a nossa área de atuação. Então, quem puder contribuir respondendo a pesquisa é muito importante, tá? Então, isso aí eu deixo um pedido aí da nossa Câmara Técnica. E, recentemente, né, ontem foi publicado no Globo, tá até no início, né, a Flávia aí colocou, puxou aí, lembrando já dessa matéria que está circulando aí, né, nas UTIs Covid, dentistas previnem infecções que começam na boca e podem levar à morte, né? Então a gente sabe que as pneumonias, elas têm um alto índice de mortalidade. Então, a prevenção a gente consegue fazer junto com a equipe multidisciplinar, né? É importante a gente frisar isso bem, que não é só o dentista que participa da prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, então é a equipe inteira, né? Cada profissão tem a contribuir de uma forma dentro da sua área na prevenção da pneumonia. Então, não é só a odontologia que tem a responsabilidade de fazer a prevenção dessa infecção de alta mortalidade e morbidade. Então, aí cabe à equipe, de uma forma conjunta, tá, cada um fazendo o que lhe diz respeito dentro da sua área específica para contribuir aí com o paciente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Aqui tem algumas referências e agora eu gostaria de abrir, né, para a gente poder discutir um pouco, tirar dúvidas, e fico à disposição de todos vocês aí. E agradecer, né, todo mundo aí até esse horário aí, né, todo mundo participando da aula.
Muito obrigada, doutora Alessandra. Acho que o pessoal gostou bastante. E a gente tem algumas perguntinhas aqui, olha. Tem uma pergunta aqui da Fabi Freitas. Ela pergunta quanto tempo depois do paciente receber alta médica que ele pode receber o tratamento odontológico? Normalmente, o que a gente viu até agora aí que é uma doença nova, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente as consequências que aquele paciente vai ter depois do pós. Ele sai muito debilitado, né? Então, ele vai ter diferentes sequelas. E o que se tem visto é que após 30 dias, né, ele estar negativo do vírus, que ele já está apto a receber o tratamento odontológico. Só que aí vem aquela questão das priorizações do tratamento mediante as sequelas que aquele paciente teve. Mas após 30 dias ele está negativado, o paciente ele já vai estar mais estável, vai ter uma condição melhor de estar recebendo esse tratamento. Claro que vai priorizar os outros problemas de saúde que ele vai sair do hospital. Bacana. Respondido, Fabi? A gente tem uma outra pergunta aqui da doutora Daiane, que ela pergunta mais sobre a questão da especialidade mesmo, né? Qual que é a carga horária de trabalho, a remuneração do dentista que trabalha com odontologia hospitalar, como que é a questão profissional aí? A odontologia hospitalar, ela é uma área nova, né? No início da aula eu coloquei que de 2010 para cá é que a odontologia hospitalar começou a crescer em função da RDC 7 da Anvisa. Em 2015, o CFO ele regulamentou a odontologia hospitalar, então ela é uma habilitação em odontologia hospitalar, então quem quer fazer a odontologia hospitalar deve procurar um curso de habilitação em odontologia hospitalar. Esse curso, ele normalmente ele tem uma carga horária de 350 horas, né? E aí você vai ter essa habilitação. Em relação à pergunta que ela faz sobre remuneração, inserção, isso tudo ainda é muito variável, né? Assim, é muito variável. Então, tem hospitais que contrata carteira, tem outros que é através de concurso, tem outros que é através de autônomo, RPA. Então, assim, é muito ainda variável essa inserção. E em relação à carga horária, da mesma forma, né? Pode ser atendimento sob demanda, então, às vezes, o hospital, o médico, ele identifica um problema e aí solicita a interconsulta para o profissional da odontologia, ele pode estar inserido 20 horas, 40 horas, 30 horas, então, assim, depende muito, se é hospital público, privado, né? Tem hospitais que têm a parte ligadas às universidades, então tem os projetos de extensão. Então, assim, a forma de inserção ela é muito variada, né? E a questão da remuneração também, aí vai depender da inserção que você foi incorporado ali pelo hospital, né? Então, assim, é difícil te falar, um profissional ganha X. Não tem, assim, esse parâmetro ainda muito bem definido. E a Lucilena até complementou aqui, né, que a carga horária depende muito de acordo com o hospital, com a necessidade, não é Isso, isso, doutora? exatamente, Uhum. Temos vários elogios aqui, pessoal agradecendo, falando também sobre a importância da gente falar sobre a área. Acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre equipes interdisciplinares, não é isso? exatamente.
É importante dentro da odontologia hospitalar, a gente aprende a trabalhar com outros profissionais, né? Então, eu acho que é uma das coisas que mais me deixa confortável, assim, eu gosto de trabalhar com outros profissionais, porque você aprende, você tem uma troca de saberes, né? Então, isso amplia a sua visão, né, de conhecimento, você aprofunda mais o seu conhecimento, entendendo, né, a área do colega, né? Então, isso é muito gostoso, né? Muito importante para você trazer isso para dentro da odontologia. Né? Doutora Alessandra, e o cirurgião dentista já tem um risco ocupacional muito grande, né? Está Sim, exposto ao vírus até mais do que vários outros profissionais. No caso aí do cirurgião dentista que trabalha dentro da UTI, apesar de estar com todos os equipamentos, né, de estar até bem protegido. Por isso também a grande ansiedade pela vacinação e pela urgência de imunizar esses profissionais, não é isso? sim, é fundamental, né? A gente não pode ficar de fora, em hipótese alguma, a gente é considerado dentro de uma escala aí de risco de adquirir, né, a Covid muito alta, né, sendo uma das mais, né, se não for a mais, justamente pela produção desse aerossol, né. Então, essa questão da paramentação, ela é fundamental, seja no consultório, no hospital, ela, hoje em dia, assim, vai ser um casamento, né, do dentista, né, que vai atuar daqui para frente, né, a paramentação vai ser, assim, algo que vai andar junto ali o O tempo inteiro. uniforme mudou mesmo agora, né? Mudou, Para sempre. para sempre, né. É Imagina. interessante, porque na época dos anos 80, né, quando veio a AIDS, né, até então não se usava luva, Luva. né? A gente sabe que antigamente os dentistas não usavam luva. Aí veio a AIDS, aí incorporou-se a luva, né? E, né, então a gente está vivendo uma outra mudança de paradigma e nós vamos estar incorporando novos equipamentos de proteção individual aí para poder continuar trabalhando com segurança. Com E a certeza. vacina é indispensável, né? Nossa, se Deus quiser, logo, logo vai estar todo mundo imunizado. Isso. Saiu até um artigo ontem ou antes de ontem que eu recebi, mostrando que a eficiência da vacina e a queda da mortalidade dos profissionais de saúde que foram vacinados. Então, a importância da vacinação ela é indiscutível. Com certeza. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da doutora Simone. Ela pergunta se o paciente que está com falta de paladar, se é aconselhável atendê-lo e mesmo que tenha passado os 30 dias, se pode atendê-lo também. O problema da falta de paladar, assim, tem sido relatado aí que os pacientes têm ficado bastante tempo, né, com essa falta de paladar. Existem até tratamentos que têm sido aí realizados os otorrinos, né, para poder ajudar a voltar aliás, otorrino, essa parte é olfato. Mas o paladar, ele é um dos sinais, né? Eu confundi aqui. É um dos sinais clássicos, né? Da Covid. Então, o que você tem que estar atento do paladar é se não pode ser uma reinfecção, né? Só a alteração do paladar não contraindica o atendimento, né? Pelo contrário, não tem, se ele já teve alta, está negativado, e ele tem só alteração do paladar, isso não vai contraindicar o tratamento. O que você tem que estar atento é se não tem outros sinais que poderia mostrar uma reinfecção. Mas não vejo nenhuma contraindicação clássica aí para isso, não.
Tá, joia. Vamos aqui a mais uma pergunta do Dr. Sérgio Henrique. Ele fala, professora Alessandra, parabéns pela sua aula. E pergunta, a clorexidina 0,12% perde seu valor diante do peróxido de hidrogênio 1%. Na sua visão, em qual momento introduzimos a clorexidina? Essa questão dos enxaguatórios, ela é amplamente discutida, né? Se indica a utilização dos oxidantes, da clorexidina. Tem trabalhos que mostram que a utilização do peróxido em conjunto com a clorexidina e que o peróxido ele teria uma substantividade aí de 1 a 2 minutos, que após 2 minutos você poderia estar usando a clorexidina sem prejuízos para a sua ação, né? É o que se tem dito aí. E em relação à ordem da utilização, né, o intuito do oxidante seria diminuir a carga viral para você trabalhar ali na cavidade oral. E a clorexidina reduzir mais ainda a questão dos micro-organismos, a gente sabe da eficácia da clorexidina. Então, assim, eu particularmente usaria o oxidante depois a clorexidina, dando esse intervalo de 1 a 2 minutos. Mas também há quem diga que a clorexidina poderia ser utilizada primeiro, que ela teria uma ação nas bactérias que diminuiria a absorção aí do vírus, né? Então, tem-se uma controvérsia aí, mas eu, particularmente, usaria primeiro o oxidante, depois a clorexidina. Tá? Joia. Bom, Dando voltando aí aqui. esse intervalo aí de 1 a 2 minutos. Já respondido, pessoal. Qualquer coisa, é só passar aqui no chat. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Dr. Gustavo Belosi, que, né, voltando à questão da especialidade, da profissão, que ele fala sobre a necessidade de ter um cirurgião dentista dentro do CTI de Covid, né, e se existe provisoriamente alguma portaria que regulamenta a remuneração da equipe. Que a gente sabe da importância do dentista dentro da UTI Covid, a gente sabe, né, que ele é super importante aí. Ele até fala que é um requisito solicitado pela Secretaria de Estado de Saúde, não é isso? Daqui de... Não, ele colocou aqui /MS, deve ser do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado de Saúde, que é um requisito solicitado por essas secretarias. E se há uma portaria que regulamenta os valores? Não tem Isso, uma não, né? portaria que regulamenta esses valores. Não tem. Por Aí isso que é super cai... importante até responder aí o questionário da Câmara Técnica, até para a gente saber essa Exatamente. inserção, não é isso? Exatamente. A gente fez um questionário justamente para mapear e nos auxiliar, né, principalmente aí a subsidiar e fundamentar essa inserção, né, que ainda é um pouco singela, né, e eu acho que o momento é oportuno, né, principalmente aproveitando essas mídias que têm sido publicadas. Então, acho que o momento é mais que oportuno da gente poder correr atrás disso aí, né? Então, responde lá o questionário para nos ajudar, tá? Isso mesmo, lá no nosso Instagram também tem o link do questionário, então não deixem de responder para ajudar aí a Câmara Técnica a fazer esse mapeamento e propor, né, soluções e junto ao poder público para a gente conseguir mais espaço aí da odontologia hospitalar. Não é isso, doutora? Isso. Joia. Gente, eu agradeço muito a todos. A gente teve um público super bacana aqui. E, doutora Alessandra, eu te agradeço demais por aceitar nosso convite. E as portas estão aí sempre abertas, super parceiro aí do nosso programa de educação permanente. Obrigada, mais uma vez fico à disposição.
E fico super contente aí, né, pelos comentários aí. E se alguém depois quiser mandar algum comentário, alguma coisa lá para a Câmara Técnica lá, para nos ajudar, nos auxiliar, vai ser ótimo, né? Essa interação que a gente quer. Isso aí. Lembrando que essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E amanhã, no cro.mg/PEP, já vão estar disponíveis os certificados. Tá bom? Doutora Alessandra, muito obrigada. Obrigada a todos e boa noite. Obrigada, boa noite. Até mais, gente. Até mais, tchau.